Mas a gente vai estar falando nesse clima aqui sobre Câmara Municipal, o retorno. Quem não está de ressaca após a eleição é a vereadora Camila Araújo, foi reeleita pela União Brasil numa votação gigantesca, né? E é a nossa entrevistada de hoje aqui no Ligado nas Cidades. Muito bom dia, vereadora. Bom dia audiência do Ligado nas Cidades. Quero cumprimentar o amigo Júlio e a querida Andresa Menca, cantora, né? Andresa, eu soube que além de jornalista, cantora. Pois é, né? Tem que fazer voz linda para isso, né? Parabéns. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A satisfação imensa estar aqui com todos vocês, não é? Comemorando ainda esta vitória, para mim, surpreendente, graças a Deus. Vereadora, vamos lá. Surpreendente o quê? A surpresa para mim foi a senhora não estar entre... foi a segunda mais votada da legenda, não foi? Foi, do União Brasil. Pois foi uma eleição muito bem estruturada. A votação surpreendeu positivamente ou negativamente? Bem positivamente, porque, gente, eu tripliquei a minha votação, né? Eu fui eleita em 2020 com menos de 2.500 votos e agora a gente salta aí para 6.563, uma campanha limpa, pé no chão. E onde eu chegava, eu pedi uma oportunidade, né? Eu chegava para os meus patrões, que é o povo, né? Em reuniões com 30, 40, 15, 10 pessoas, e era um discurso só. Eu vim prestar contas do que eu fiz durante esses 4 anos, porque eu estou diante dos meus patrões. Eu sou funcionária do povo, servidora do povo. E eu estou cumprindo literalmente o meu aviso prévio, que era os 45 dias de aviso prévio. Ou vocês renovam o contrato comigo, caso eu tenha batido as metas das expectativas que eu estabeleci como prioridade. Se eu tiver batido as metas, renovem o contrato comigo no dia 6 de outubro. E o que levou a população a renovar o contrato com Camila? Foi compromissos firmados, né? Eu moro no bairro Nordeste, não me mudei, continuo na mesma casa onde eu fui eleita. Inclusive, se você olhar minhas redes sociais, o vídeo de 2020 eu estou saindo no mesmo portão, né, no cangote, né, de pendurado no cangote dos meus 2 amigos, que é Rodrigues Lima e Marcos Kilter. Do mesmo jeito, a história se repetiu na mesma casa, com a diferença dessa vez que a população não estava em frente à minha casa, elas estavam no Largo da Drogaria Saúde, que também é no bairro Nordeste. A senhora teve uma votação muito expressiva lá no bairro Nordeste. A gente viu alguns vereadores que conseguiram ter uma pulverização, votado em todas as regiões, mas a senhora teve uma votação muito concentrada, exemplo de outros vereadores. Teve vereador que teve uma votação, mais de 70% de seus votos nas Rocas, teve alguns que tiveram uma votação muito expressiva, por exemplo, João Batista Torres lá no Planalto, e a senhora no bairro Nordeste. Acredita que essa é a forma ideal para se compor uma Câmara Municipal? Vamos falar com esse composições de bairros, representantes de bairros. Você acredita que essa é a melhor maneira de se compor um parlamento? Uma visão que eu tenho até de ser moradora de comunidade é que Natal, por possuir 36 bairros, né, dentre eles conjuntos e loteamentos, não tem como o vereador abraçar toda uma cidade, né? Ele tem que estabelecer prioridades. E natural que ele abrace aquelas comunidades que ele more, que ele esteja mais próximo, né? Você está ali na circunvizinhança como eu, na região oeste. Então, é natural que eu foque mais nessa região oeste. E foi o que eu fiz nesse meu primeiro mandato. É tanto que a seção 02, na zona 02, melhor dizendo, eu fui a mais votada, que é justamente os bairros que compõem a região oeste de Natal. Por nós prestarmos esse trabalho, né, com obras importantes que a gente trouxe através de canalizações de emendas impositivas, também um trabalho de assistencialismo muito importante e a representação do segmento evangélico, da voz conservadora na Câmara, sempre combatendo, né, aquilo que nós não temos como princípios, questões principiológicas e identitárias. Isso você vai comunicando e vai dialogando, e isso faz com que o voto também seja pulverizado. Eu fui votada nas 4 regiões de Natal, né? Me surpreendi com a votação do bairro do Alecrim. Sim. Fico muito feliz com o resultado que tive também no bairro do Igapó, na Zona Norte de Natal, né? Também ali no bairro do Lago Azul. Então, são comunidades que olharam e enxergaram o mandato Camila Araújo. E foi uma campanha muito propositiva, como eu disse, pé no chão, prestando contas e pedindo uma oportunidade. Uma oportunidade de conseguir agora avançar por outros bairros. Eu cumpri todos os compromissos que eu firmei com o bairro Nordeste, né? Continuo morando lá, é lá que eu crio os meus filhos. Então, foi lá que eu consegui a cobertura da quadra de esportes, que era um sonho meu, da minha família e dos meus amigos de infância. E estar lá para toda a comunidade, com vestiário, quadra de basquete, uma nova quadra de futevôlei, reformas de praças, Alameda. Também o bairro da Cidade da Esperança, né? Eu disse, onde eu chego, eu fui conselheira tutelar há 10 anos. E durante muitos anos a sede do Conselho Tutelar funcionou no bairro da Cidade da Esperança, na Avenida Rio Grande do Norte. Então eu tinha um dever moral de fazer algo por aquele bairro.
E lá possuía apenas uma quadra de esporte que estava totalmente quebrada. Os alambrados não funcionavam mais, eram todos oxidados. A quadra cheia de buracos, as bolas não duravam mais do que 30 dias. Isso a gente vai ouvindo da comunidade local, né, esportiva. E tinha um lixão próximo à Igreja Católica, entre a UPA e a Igreja Católica, e nós levamos uma quadra de futevôlei. E hoje lá, toda noite você passa, tem campeonatos de futevôlei, de futsal, né, chegou iluminação de LED. E esse é o papel do vereador, além de legislar matérias propositivas importantes, que vai impactar positivamente a vida da população, né, do coletivo em geral, mas também trazer essas obras estruturantes, né, que não são obras gigantes, mas são pontuais e que a comunidade local precisa. E né? é o que dá para se fazer com emendas, né, Andresa? Vereadora, a gente tem um dado que foi logo após as eleições colocado, né, que a Câmara Municipal de Natal tem apenas 20% de mulheres, né? Nessas eleições, a gente está ali com 20% de mulheres eleitas. Dentre elas, a senhora. Como a senhora vê essa confiança da população no seu trabalho? Eu vejo com muita gratidão, né? A população reconhece um trabalho sério, que as mulheres elas podem fazer política com muita seriedade. Que a política ela é o ambiente plural para todos os povos, para todas as crenças, e eu estou lá defendendo aquilo que eu acredito como cristã evangélica da Assembleia de Deus, conservadora, defendendo as pautas da criança e do adolescente, e isso é importante, porque outras mulheres também defendem os seus nichos, aquilo que acreditam, e faz parte da política. A gente não pode discutir política só para homens, né? A gente precisa inserir as mulheres. E como discutir política para as mulheres sem as mulheres estarem, né? Principalmente as mães solo. Como é difícil uma mãe solo que precisa trabalhar o dia todo para trazer a subsistência da sua família, sem políticas públicas que a ajude, principalmente políticas que garantam que o seu filho tenha acesso à educação. Vereadora, a senhora falou sobre o segmento evangélico e a gente teve a candidatura de Carlos Eduardo, que tinha um evangélico representante, que era o caso de Jacó Jacome. Não sei se ele também é da Assembleia de Deus. Sim. Também da Assembleia de Deus. A senhora acredita que houve uma divisão do público evangélico? Eu acredito que a bancada evangélica reduziu, que tinha o bispo Francisco de Assis, não conseguiu eleger o sucessor que ele pelo menos apoiava, que eu sabia que ia ser apoiado. Você acredita que houve uma divisão no segmento evangélico e por isso não aumentaram a representatividade na Câmara? Não, acho que não, pelo contrário. Inclusive até Tony Henrique, ele é evangélico da Assembleia de Deus, né? Tem uma representatividade importante no segmento, foi eleito. Nós tínhamos 3 cadeiras, o bispo Francisco de Assis representando a Universal, Camila Araújo representando a Assembleia de Deus e Érico Jacome também. Sim, Érico Jacome também. Então, eram 3 cadeiras e elas se mantêm. Agora, com a não eleição de Max Serrano, né? Max Serrão, que era o candidato Max Serrão, melhor dizendo, que era o candidato do bispo. O bispo, ele mesmo decidiu não sair mais. Né? Eu tenho todo o respeito pelo bispo, são 5 mandatos, era o decano na nossa casa, aprendo muito com ele, essa questão de apesar de estar muitas vezes silencioso, mais atento a tudo, né, a todos os debates, quando ele acha que é importante, ele intervém de maneira muito sábia. Mas sem a sanfona, né? Só no discurso mesmo. Exatamente, que é um ótimo sanfoneiro. Sanfoneiro, o bispo Francisco de Assis é cantor. Então ele decidiu realmente se aposentar, não é? Eu acho que é legítimo e ele sai, né, de maneira muito digna. Enfim, e as 3 cadeiras se mantêm, né? Eu acredito que não houve. Vereadora, a senhora teve na nominata disparada, mais disputada da Câmara para a Câmara Municipal, foi uma verdadeira briga de foice, e alguns vereadores ficaram sem mandato, claro, ficariam sem mandato, e mais o resultado, as pessoas que deixaram de renovar os mandatos. Eu vou fazer 2 perguntas difíceis, tá? Quem surpreendeu ficar de fora e quem a senhora vai sentir mais falta no parlamento? Assim, na verdade, qual dos vereadores o parlamento vai sentir mais falta? O vereador Ranieri Barbosa. Ranieri é uma pessoa extremamente inteligente, sabe, que coagunava muitos fatores positivos em debates importantes, calorosos, né? E muitas vezes era aquele que chegava com esse dom de articular de maneira muito inteligente, muito parcimônia, não é? Claro que às vezes um pouco mais enérgico quando precisava ser, mas que também sabia conciliar muitas coisas. E nós vamos sentir falta porque é um regimentalista e a Câmara nós precisamos de pessoas que tenham um entendimento de leis, né? Ele entende muito bem da 8666, lei importantíssima que regra muitas coisas, inclusive a própria lei do nosso município, né? As leis que regem o parlamento, que era muito importante. Então, assim, ele é um vereador regimentalista, conhecedor das leis, isso é muito importante, a Câmara vai sentir falta.
E lamento demais o não retorno do meu amigo Haroldo, né? Amigo de bancada ali. Éramos nós dois defensores do patriotismo, de Bolsonaro, né? Do conservador. Então, eu e Haroldo travamos ali muitas pautas importantes desde o início dos nossos mandatos. E Haroldo, como eu, morador de comunidade, né? Haroldo mora no bairro Nazaré, continua, não nega suas origens, suas histórias. Então, eu lamento muito o não retorno de Haroldo. E acredito que vamos sentir muita falta também de Ranieri no parlamento. Camila, a gente, durante esse período, antes da eleição acontecer em si, a gente sempre falava muito aqui de propostas, né? A gente trouxe os candidatos aqui justamente para questioná-los sobre as propostas. Existe uma Camila que já passou aí o seu primeiro mandato, agora era 1.0, agora é 2.0, né? 2.0. 2.0. O que a Camila 2.0 vai oferecer aí para a população de Natal? Camila 2.0 vai abraçar o bairro das Quintas. Eu fui a segunda mais votada naquele bairro. O bairro que sempre me honra e que precisa ainda de muitos serviços, como o bairro Nordeste estava precisando. Vamos transferir esse olhar com muita prioridade, não abandonando o bairro, né, da minha origem, mas abraçando ali o bairro das Quintas e elegendo mais outros 2 bairros importantes. Por exemplo, a Zona Norte. A Zona Norte hoje ficou órfã. Nós tínhamos 5 representantes da Zona Norte e nenhum deles estão, né, com mandato. Quem ganhou foi Tássio Deudiane, né? Temos agora Tássio Deudiane. Foi mais votado na Zona Exatamente. Norte, Verdade, bom lembrar, Júlio. Não, mas claro, prossiga, desculpe. Mas os que estavam, não é, mandatários, esses né, não retornaram. E ali é importante que a gente possa se somar com o Tássio, trazer benfeitorias para lá. Felipe Camarão é um bairro que está clamando, né, por socorro, por um olhar. Então, assim, é manter esse trabalho nas comunidades, seguir firme nessa questão identitária, principiológica nossa, e uma causa que Natal está com uma dívida tremenda com a população autista. Né? Nós não temos um centro de referência para criança ou adolescente com autismo. Nós temos uma fila de consultas reprimida que beira aí a casa dos 3.000 pacientes que precisam fechar um diagnóstico de autismo para começar um tratamento, e há necessidade, claro, de se passar pelo profissional de neuropediatria, e não se tem na rede municipal de saúde. Então, é um desafio que eu quero abraçar como conselheira tutelar que fui, presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Tutelares do Sistema de Garantia de Direito de Criança e Adolescente, a gente abraçar essa causa, assim como abraçamos o Centro de Referência em Atendimento a Criança e Adolescente vítimas de violência sexual, que hoje é uma realidade do município de Natal. Nós apresentamos isso no PPA, nós fizemos uma alocação de recurso da Secretaria de Comunicação, trazendo mais de 1 milhão de investimentos realocados em lei no Plano Plurianual para se estabelecer o centro de referência. Esse centro de referência que era uma luta dos conselheiros tutelares, que era uma luta da rede de proteção à infância, sobretudo do Ministério Público, doutor Manuel Nofre, e hoje a gente tem, e funciona há menos de um ano, podemos dizer assim, já são 170 casos atendidos, acompanhados, né? Crianças protegidas. Porque o que é que acontecia no município de Natal? E não é diferente de outros locais que não possuem um centro como esse. As crianças, elas eram constantemente revitimizadas, criança e adolescente, porque elas sofriam aquela violência, elas iam até o Conselho Tutelar, as que conseguiam chegar até o Conselho Tutelar, né? É um crime muito silencioso, muitas vezes não chega, mas os que chegavam, então eles contavam ao Conselho Tutelar, tinha que ser deslocado à Delegacia da Criança e Adolescente, contava novamente aquela história, depois no ITEP para se fazer o exame de conjunção carnal, enfim, 3 vezes uma revitimização fora no atendimento médico. Então o centro de referência hoje, ele faz a escuta especializada daquela criança, ela já passa pelo atendimento médico, ela já passa pelo psicólogo, que é muito importante você ter logo de pronto esse acompanhamento psicológico, e passa também pelo profissional do ITEP, todos em um mesmo ambiente, para que aquela criança de uma vez só ela possa se sentir acolhida, abraçada e protegida, né? Muito trabalho pela frente, né, vereadora? Mas embates também ideológicos, provavelmente, na Câmara. Muito provavelmente. A senhora representa uma parcela mais conservadora que está lá no Legislativo, e algumas candidaturas bem extremas, já para um lado progressista, do lado da esquerda, tiveram vitória. Eu vou falar o caso aqui, a reeleição de Daniel Valença e da própria Brisa Braque, a vereadora Samanda, que vai para o primeiro mandato, e também Tabata Pimenta, que ela tem uma mulher trans. Eu queria saber qual a expectativa que a senhora tem para essa nova composição da Câmara Municipal, e até que ponto a senhora acredita que é importante essa pluralidade dentro do Legislativo.
É muito importante o ambiente plural, porque a representatividade da sociedade, né? Nós somos compostos de várias crenças, como eu disse aqui anteriormente, e isso vai definir, com certeza vai travar muitos debates calorosos, mas assim, a experiência que eu tive com os dois colegas que são do Partido dos Trabalhadores, tanto o vereador Daniel Valência e a vereadora Brisa Braque, sempre foi da discussão do campo das ideias, né? Nunca pessoalizando um debate muito importante, onde nós travávamos, eles apresentavam aquilo que eles defendem por uma questão de princípios, de identidade, da mesma forma que eu. E eu acho que esse é o campo correto, né? De nós divergirmos, né, de pautas identitárias, mas sem atingir a pessoa, né? Até porque nós somos ali autoridades, nós somos representantes do povo, então no momento que você afeta a pessoa, você está afetando aquele eleitorado, aquela população que é pagador de imposto, que é cidadão. E assim, chega reforços na Câmara, né? Chega porque eu estava praticamente solo, mas hoje vem Matheus Faustino, vem o subtenente Eliabe, né? Que eu acredito que vai aprimorar mais este debate, então eu fico feliz, porque chegou reforço para eles, chegou reforço para mim também, e a gente vai seguir travando aí um debate, eu acredito e espero, né, que dentro realmente do campo das ideias, sem pessoalizar a questão das pautas identitárias. Você falou em reforço, agora outra questão que essa não pode faltar. Qual vai ser o reforço na campanha de Paulinho Freire e de Natália Bonavides? No caso, a senhora apoiou a candidatura de Paulinho Freire, companheiro de partido. Queria saber como é que foi a atuação dos vereadores na campanha, na avaliação da senhora, na campanha de Paulinho Freire, e se acredita que vai ter, de fato, um engajamento dos parlamentares nesse segundo turno. Pelo simples fato de o segundo turno não ser com Carlos Eduardo e com Natália, então a tendência realmente é que muitos agora vistam mesmo a camisa, né, e vá mesmo para a rua e peça o voto para Paulinho Freire. E qual era o problema de pedir voto para Paulinho Freire numa disputa com Carlos Eduardo? Eu acredito Era medo de Carlos Eduardo ganhar? Seria? Muito provavelmente, né? Porque as pesquisas já mostravam Carlos Eduardo aí praticamente eleito. Eu nunca acreditei em pesquisa. Eu sempre disse a Paulinho, eu acredito que nós vamos levar no primeiro turno. Porque eu andei todos os bairros de Natal. Não fui a todas as ruas, mas eu fui a todos os bairros. E eu não encontrava voto de Carlos Eduardo. Eu dizia muito para o meu time, cadê os votos de Carlos Eduardo? Cadê o prefeito eleito nas pesquisas e não na rua? Alguma coisa está errada, né? Tem alguma coisa de errado que não está certo nessas pesquisas aí. Porque eu via muito Paulinho Freire. Eu disse, o eleitor está mentindo para mim, né? Para agradar, porque chega com aquela alegria, aquela simpatia, aquele entusiasmo. A bichinha é tão legal, gostei dela. Eu vou votar no seu prefeito. Ou realmente vão votar mesmo. Né? Sim. E aí eu sou aliada de Paulinho, defendo o nome dele desde março de 2023. Porque na nossa composição, quando terminou, né, e deflagrou-se o resultado das urnas em 2022, que consagraram Paulinho Freire, deputado federal, antes desse processo, meu esposo, Manuel Eduardo, chegou a dizer assim, olha, Paulinho, você vai ganhar para deputado federal Benes e Carla. E Camila vai ser a primeira suplente, porque você vai ser o prefeito de Natal e Camila vai sentar na cadeira de deputada federal. Mas foi quase nítido e certo, porque a União fez 3 cadeiras, o coeficiente de 20% realmente é algo difícil, né? Claro. E a deputada Carla não conseguiu alcançar, infelizmente, e aí fiquei como a segunda suplente. Aí sobrou a vaga para o PL, né? Para o PL que elegeu o Sargento Gonçalves, o Largatão. E aí o que é que acontece? A gente seguiu nessa mesma perspectiva. Não, Paulinho, mas você vai ser prefeito, você vai ser prefeito. E em março, eu lembro que em março para abril de 2023, a gente lotou o Fofão Recepções, que é a casa de eventos maior que tem no bairro Nordeste, e levamos todo o nosso time de amigos, colaboradores, pessoas que acreditam no mandato para dizer, Paulinho Freire é o nosso candidato a prefeito em 2024. E isso os outros vereadores mais chegados do grupo de apoio começaram a fazer. Então a campanha de Paulinho, ela vai desde 2023 até agora. Agora era mais silenciosa, ainda muito no campo assim do convencimento, de apresentar Paulinho como uma pessoa agradabilíssima, tem um trabalho por Natal, mas que ainda não era conhecido por Natal, principalmente nas camadas mais populares da cidade. E esse foi o nosso desafio gigante, né? Então, assim, desses colegas que estavam, muitos vestiram a mesma camisa, foram para a rua e fez todo o voto casado. Eu, pelo menos, fiz um jingo, né? Camila vereadora e Paulinho prefeito. Isso ficava na mente do povo. É 44777, é 44. Camila vereadora e Paulinho prefeito. E isso casou muito. A gente casou quase 100% com ele no bairro Nordeste. E eu acredito que a maioria dos votos, né? Eles têm uma pesquisa de consumo interna, claro que não divulgada,
mas que eu recebi o feedback das pessoas que estavam na coordenação e disseram, vereadora, parabéns, a gente chega até a se arrepiar pelo seu desempenho, porque a senhora casa com o Paulinho quase 98% dos seus votos. Então, eu acredito que muitos colegas fizeram isso, outros não. A gente entende que o mundo político, o sistema, ele é, né, é limitante, e às vezes é um pouco bruto. Se pedisse muito enfim, voto para Paulinho e Carlos Eduardo fosse eleito, provavelmente não teria espaço. Né? Para falar aquele português bem claro, né? Exato. Então, assim, outros tiveram, claro, que esse cuidado, né, com seus mandatos. Cada um sabe o preço que paga para chegar até ali. Cada um sabe o tamanho que tem. Eu não, eu desde cara segui Paulinho e fui, não titubeei na corda e vamos levar no segundo turno. Vai seguir, né? A gente não, segue, vamos né? levar no segundo turno e vai ser de capota, meu amigo. A gente já vai com 60 mil votos à frente de Natália Bonavides. Agora a gente vai duplicar isso aí, que eu tenho certeza. O trabalho continua, né, Camila? 100%. Quero trazer aqui a palavra, né, do nosso ouvinte, o Osmarildo Galvão, está dizendo bom dia, mando meus parabéns para a nossa reeleita vereadora Camila Araújo, grande vereadora de Natal. Arlindo Bento também que está participando conosco, está dizendo que está assistindo. E nosso querido Paulinho de Nazaré, que está sempre aqui, está sempre super positivo. Está dizendo que está de volta, está sempre tietando a gente aqui, viu, Júlio? Pois é. Mais uma boa entrevista, né? Agradecer demais a vereadora Camila aqui pela presença, viu? Desejar muita sorte nesse mandato, sabe que é uma dificuldade e quem sabe senta até numa cadeira de deputada federal, né? Pode ser a primeira suplente, dependendo do resultado da eleição. Mas muito obrigado pela participação e boa sorte no mandato. Muito obrigada, foi uma alegria estar na bancada hoje do Ligado na Cidade, me coloco sempre à disposição de todos vocês, de também quem está na audiência. Né? Nosso mandato vai seguir 2.0, tem muito para fazer por Natal. E daqui a pouco todo o material da entrevista estará no portal da Tribuna do Norte também. Exatamente. Com a vereadora Camila Araújo. Portanto, gente, conversamos com a